E aí, voltando então, nós estamos aí agora, nós vamos iniciar o estudo das noções básicas do computador. Então, as noções básicas do computador, veja só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou passando a apostila aqui para vocês, por quê? Porque a apostila, ela tem direitos autorais, e tem escrito lá na apostila que é proibido a reprodução. Então, para evitar problema para mim e para vocês, a gente evita de passar a apostila. Agora, o que é interessante, a apostila logo no começo aí já tem uma errata. Eu falei, já mandei uma consideração ao tutor, ele já me respondeu realmente dizendo que a apostila está errada. E o que é que diz a apostila? O conjunto físico de um computador pode ser dividido basicamente em dados de entrada, processamento e dados de saída. Isso aí para mim foi o que eu entendi. Então eu mostrei para ele, ele já confirmou e disse que realmente está errado. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês o que é um conjunto físico de um computador, tá? É isso aí, ó. Memória, processador, periféricos e barramento. Quem é o barramento? Você pode entender o barramento como uma placa-mãe, tá? Memória, nós vamos estudar o que é. Processador, nós vamos estudar o que é. E periférico, quem é? Um HD, por exemplo, é um periférico, tá? Então isso é um conjunto físico de um computador, né? Conjunto de von Neumann, tá? Essa é a arquitetura de von Neumann. Voltando para o que interessa aqui para a gente, nós vamos iniciar com noções básicas sobre o computador. Você aí de posse da sua apostila, você pode seguir, tá? Então, olha só. Depois de falar essa errata para vocês, nós vamos entrar agora na unidade de entrada, tá? Unidade de entrada de um computador. O que são unidades de entrada? Poxa, unidades de entrada são as unidades que proporcionam a entrada de dados. Para quê? Para que o processador ele possa trabalhar, possa executar os seus cálculos, executar as funções que nós queremos. Então, a unidade de entrada ela é estabelecida através de portas, né? Dispositivos que deixam dados entrar. Então, por exemplo, uma porta USB onde você coloca o seu pendrive. É uma porta de entrada, é uma unidade de entrada, certo? E ela fica postada onde? Ela fica postada onde? Que eu mostrei para vocês aqui, ó, rapidinho, no barramento. Tá aqui, ó, o periférico. Um HD, ele fica onde? Ele fica aqui, tá no meio de periféricos. Mas ele fica colocado ou encaixado ou disponibilizado através de quê? De portas para o computador. E essas portas ficam no barramento. E o barramento também pode ser entendido como placa-mãe, tá? E esses dados, ele fala lá que esses dados eles são usados pela CPU. Claro, eles entram, vêm dos periféricos, entram pelo barramento, seguem a CPU faz os cálculos necessários que devem se fazer, executa as rotinas, né, que devem ser executadas, e depois ele ou envia para a memória, ou envia direto para o periférico, ou envia para algum outro elemento que tem dentro da placa-mãe, certo? E utilizando os barramentos da placa-mãe. Voltando ao assunto, nós temos agora a unidade central de processamento, que é a nossa CPU, tá? A nossa CPU. E a CPU, ela serve para quê? Eu já falei agora há pouco. Ela serve para executar cálculos, né? Gerenciar rotinas de processamento, utilização de periféricos, utilização de memória. Quem faz isso? A CPU. Ela é que gerencia tudo isso. A unidade de entrada, a unidade de saída. A unidade de saída é análoga à unidade de entrada. O que é que ela faz? Disponibiliza dados. Ela recebe dados e disponibiliza através de quê? De portas. E essas portas são disponibilizadas onde? Novamente mostrando rapidamente, elas são disponibilizadas no barramento. Então, as unidades de entrada e saída, elas são proporcionadas através de portas que ficam localizadas no barramento, tá? Então, vamos lá. Falando já sobre unidades de entrada e de saída. Bem, pessoal, nós vamos fazer vídeos curtos, tá? Para que o entendimento seja mais fácil e que haja uma melhor eficiência nas abordagens. Uma melhor eficiência na abordagem, a gente ganha tempo, entende melhor e ganha tempo, tá? Vídeos curtos, só abordando aquilo que realmente interessa. Até o próximo vídeo.